Hoje a aula é sobre a Gruta de Escoral. Já tivemos várias aulas, eu penso que nenhuma em gruta. Não, já tivemos o sítio de Vista Alta, já tivemos um complexo megalítico. As próximas duas aulas vai ser Metodologia da Arte Rupestre aplicada à gruta, um contexto em gruta. E neste caso eu vou falar, nesta aula eu vou falar sobre a Gruta do Escoral, que é a única gruta em Portugal que tem arte rupestre, até hoje conhecida. Espero que, que seja encontrada mais. E na próxima aula vou falar sobre a Gruta de Maltravieso, uma gruta em Espanha bastante famosa, porque recentemente deu umas datações de impressões de mãos extremamente antigas, muito antigas. Ambas estas grutas, as duas grutas, estão relativamente perto uma da outra, apesar de estarem em países diferentes, e foram alvo de um projeto chamado First Start. Se repararem aqui, um dos logos aqui em baixo é o projeto First Start. Ainda temos este projeto, hoje em dia já estamos a trabalhar em cerca de 30 grutas, mas começou com a Gruta de Escoral e a Gruta de Maltravieso, que eu vou falar na próxima aula. E pus aqui todos os nomes dos colegas que têm participado neste projeto e que começou com estas grutas. Entretanto, expandiu-se para vários outros sítios, mas este foi um dos primeiros sítios que nós trabalhamos. E vou falar da metodologia em gruta também um pouquinho mais num, num espectro, num espectro um bocadinho mais alargado. Porquê? Porque vou falar da metodologia completa que nós aplicamos ao trabalho desta gruta. Foi um trabalho em que nós não tivemos muito tempo para estar na gruta. As grutas normalmente são sítios ou ambientes muito frágeis e normalmente não nos deixam estar. É um sítio onde há um controlo muito grande, não só na quantidade de pessoas que entram na gruta, mas o tempo que estas passam nessa gruta, principalmente quando tem arte paleolítica, arte muito antiga. Estamos a falar de um tipo de arte de entre 15 mil a 20 mil anos, e normalmente há este tipo de restrições. Neste caso, conseguimos trabalhar ali no meio das aberturas da pandemia. Estava fechado ou estava aberto, enfim. E tendo em conta que a nossa equipa tem pessoas de pelo menos quatro países diferentes, Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra, juntar estas pessoas todas, como devem imaginar, no meio enfim, da dinâmica da pandemia, não foi muito fácil. Por isso não tivemos muito tempo para trabalhar nesta gruta por isso eu vou explicar o que é que foi extremamente bem organizado para que possamos ou que pudéssemos fazer muito trabalho em pouco tempo. Começamos por dar a localização das duas grutas. Porquê das duas grutas? Porque o projeto intervinha exatamente os mesmos objetivos para as duas grutas. Ainda que hoje eu vá falar da Gruta de Escoral, esta que fica aqui em território português, aqui no sul de Portugal, no Alentejo, e na próxima aula vou falar nesta que fica já em território espanhol, mas relativamente perto da fronteira. Entre uma e outra terão cerca de 2 horas de carro, digamos, vamos apontar para cerca de 200 quilómetros, entre uma gruta e outra. E esta é a entrada da Gruta de Escoral, é uma gruta que foi descoberta nos anos 60, fazia parte de uma pedreira, se repararem, era uma pedreira de mármore, de extração de mármore, e ainda nos anos 70 descobriu-se que afinal havia ali uma gruta e que esta gruta tinha já uma ocupação, era um assentamento arqueológico. Aliás, todo este sítio é um sítio arqueológico. Fora da gruta, aqui em cima, há um assentamento, tem arte rupestre e estruturas se não me engano, do Calcolítico e Idade do Bronze, ou seja, há cerca de há 5 mil anos, e dentro da gruta havia enterramentos do Neolítico, ou seja, com 7 mil anos, e arte paleolítica, ou seja, arte. Aliás, na realidade, hoje sabemos que a arte vai de um espectro de 9 mil a cerca de 20 mil anos, mas a arte que foi encontrada na altura apontava para arte com 20 mil anos. Então, toda esta área, na realidade, é um grande sítio arqueológico, muito, muito diverso. Hoje,
A entrada da gruta está condicionada, claro. Esta entrada da gruta, fechada, condicionada, restrita. É possível visitar a Gruta de Escoral, ao contrário da Gruta de Maltravieso, que está em condições de conservação bastante frágil. A Gruta de Escoral é visitável, mas é necessário marcar a visita, há um controle da quantidade de pessoas que entram por grupo, há um controle do tempo que este grupo passa dentro da gruta e não é toda a gruta que é visitável, é apenas um pequeno troço, que já dá uma boa impressão daquilo que existe dentro da gruta. Mas todos estes sítios são extremamente bem controlados hoje em dia. Aqui algumas notícias ainda dos anos 60, quando se encontrou esta gruta, realmente foi uma descoberta importante. Eu vou pedir aos colegas para desligarem o microfone. Nicole, eu vou ativar o teu mudo. Ok, desculpa, já está. Ou seja, ainda nos anos 70, esta foi uma descoberta importante e foi muito divulgada na comunicação social. Eu acho que alguém continua com o microfone ligado. Por favor, desliguem o microfone, se não faz. Eu vou desligar por aqui. Renata, Jéssica, por favor, desliguem o microfone. Ah, obrigada. Foi uma gruta, foi uma notícia, enfim, muito divulgada na comunicação social da altura, e que realmente, porque era completamente novo, não havia, já eram conhecidas grutas em Espanha e em França, mas, como aqui diz neste jornal aqui do meio, pela primeira vez em Portugal descobriram-se pinturas rupestres. Neste caso, em gruta. Já se conheciam pinturas rupestres noutros sítios, que não eram motivo de notícia, mas o facto de terem descoberto em gruta realmente era uma novidade em Portugal e na realidade continua a ser. Ainda não temos oficialmente outra gruta com arte paleolítica em Portugal, continua a ser a única. Aqui tem uma ideia do espaço da gruta desde a sua entrada, como vimos aqui a foto. É uma gruta que está preparada para visitação, ou seja, tem um passadiço em madeira em que é percorrido pelos visitantes e que podem ver vários painéis pintados, ou gravados. Localiza-se aqui na zona do Alentejo, numa cidade, perto de uma cidade que se chama Montemoro Novo, ou seja, a cidade mais próxima é Montemor e a gruta fica numa aldeia chamada Santiago do Escoral. É mesmo um sítio muito pequeno, e que tem muitos sítios arqueológicos à volta, bastante famosos, e é onde se encontra esta gruta. Então temos aqui o espaço, não é uma gruta grande, se compararmos com muitas grutas, por exemplo, da Cantábria, em Espanha, do sul de França, não é uma gruta grande, mas tem um espólio bastante interessante, de arte rupestre. No entanto, também não é tão conhecida como as da Cantábria ou do sul de França, porque sempre foi um pouco. Enfim, foi objeto de trabalho muito nos anos 90 do ponto de vista científico, mas, no entretanto, não houve assim uma grande quantidade de trabalhos científicos desde então, e igualmente para a Gruta de Maltravieso. Maltravieso, que está do outro lado da fronteira com Espanha, é também uma gruta importante. Hoje em dia é uma gruta importante, principalmente devido às novas datações que fizeram às mãos de Maltravieso e que deram datações muito antigas, mas comparando com as grutas da Cantábria, por exemplo, é uma gruta que não é muito conhecida. E tem uma história muito parecida com Maltravieso, tanto de descoberta como de história científica, né? Da maneira e da quantidade de trabalhos que se foram fazendo ao longo do tempo, mas que entretanto passaram a ser umas grutas periféricas que não tinham muitas visitas, que não tinham, nunca tiveram muito um plano de ação importante em comparação com outros sítios, né? Politicamente um pouco esquecidas também. E por isso motivou a um trabalho, a um pedido de trabalho científico que abarcasse as duas grutas ao mesmo tempo. E isto veio depois das datações que se fizeram em Maltravesso, em 2018. Há
há uma publicação importante em 2018 que faz com que as mãos de Maltravia sejam datadas de 66 mil anos. E depois destas datações, realmente houve um impulso da parte do Hipólito Collado de juntar no projeto First Start um pedido para trabalharmos cientificamente a Gruta do Escoral em Portugal e a Gruta de Maltravieso pela proximidade e pela parecença de investigação e de tipo de tipo de arte rupestre. Eu peço desculpa deste PowerPoint estar em inglês, mas eu vou fazer a tradução de tudo. Então, os objetivos específicos deste projeto era uma revisão sistemática, olhando para as duas grutas, né? Era necessário, na realidade, rever tudo. Era necessário fazer um catálogo completo da arte rupestre, identificada tanto no Escoral como em Maltravesso, porque os últimos trabalhos, tanto de uma gruta como a outra, já eram bastante antigos, tinham sido feitos nos anos 90, e como sabem, principalmente do que analisamos nas últimas aulas, a tecnologia que hoje é utilizada para a arte rupestre desenvolveu-se exponencialmente e desenvolveu-se muito nas últimas 2 décadas, principalmente. Então, ambas as grutas era necessário toda uma revisão da arte rupestre e dos painéis usando a nova tecnologia. Então, primeiro o objetivo era rever sistematicamente o catálogo de arte rupestre da Gruta do Escoral, né? Neste caso aqui na Gruta do Escoral, ou seja, voltar a ver todos os painéis, utilizar o de-stretch, fazer a prospecção dentro da gruta para ver se encontramos mais coisas, enfim, fazer todo um resumo da gruta em relação à quantidade de painéis e de arte que aí tinha. E depois também queríamos, não pela primeira vez, porque já tinha sido feito, mas refazer também um conjunto de análises aos pigmentos da Gruta do Escoral e tentar fazer datações absolutas. E aqui sim ia ser, se tivéssemos resultado, ou se temos resultados, que ainda estão para ser publicados, a termos resultados, seria pela primeira vez termos resultados de datações dentro da Gruta do Escoral. Já tinha havido tentativas com outros projetos anteriormente, mas não tinha havido resultados. Então, estes eram os dois principais objetivos, ainda que não únicos. Também queríamos fazer o varrimento em 3D de toda a gruta, montar toda a gruta em 3D, fotogrametria 3D, e preparar através deste material. A ideia era refazer e preparar todo o centro de interpretação que já existia desde os anos 90. Há um pequeno centro de interpretação na aldeia de Santiago do Escoral, mas que era necessário rever, fazer obras e, obviamente, que seria, ao rever toda a exposição e a museografia deste centro de interpretação, seria usando o material que estávamos a trabalhar, neste projeto. Começamos então com uma grande prospecção. Prospecção é uma procura intensiva da arte rupestre nos painéis da Gruta do Escoral. Houve 2 momentos. Houve um momento inicial de revisitar todos os painéis, renumerar, comparar com publicações antigas, verificar os desenhos que tinham sido publicados anteriormente, perceber se com os métodos atuais enfim, a tecnologia atual, conseguíamos ver mais coisas do que aquelas que tinham sido vistas nos anos 90, o que seria normal, porque estamos a aplicar nova tecnologia, e depois toda a gruta foi, mais uma vez, revista quando se fez o levantamento fotogramétrico para fazer o 3D da Gruta do Escoral. Aqui os colegas da equipa de Empatia e da Câmara Municipal, de Montemoro Novo, que são parceiros no projeto, a rever todos os painéis e a fazer a fotogrametria de todos os painéis da gruta. Durante a prospecção, ou seja, a prospecção inicial, qual foi o nosso objetivo? Foi visitar todos os painéis que já tinham sido publicados nos anos 90, confirmar aquilo que tinha sido publicado, né? Se realmente estava tudo correto, os painéis era exatamente aquilo que tinha sido publicado, e rever
a numeração dos painéis. Por exemplo, aqui nesta imagem, foi necessário ir fazendo quase que um catálogo dos painéis que íamos vendo na nossa prospeção, porque realmente havia muitos pormenores. As gravuras são muito difíceis de ver, então era necessário apontar muito bem com luz rasante onde estávamos a ver gravuras. Por exemplo, aqui tem uns reticulados que são muito, muito difíceis de ver, ok? É necessário todo um trabalho de luz rasante. O que é interessante nesta gruta é que nós já fomos falando, por exemplo, de metodologias aplicadas à pintura ou metodologias aplicadas à gravura. No caso desta gruta, tínhamos ambos. Tínhamos gravuras e tínhamos pinturas. Então, tínhamos que estar a trabalhar com luz rasante e com o de-stretch. Efetivamente, porque há painéis que têm pintura e gravura. Então, sempre aplicando a todos os painéis as novas metodologias. Um, fomos, pormenores interessantes, fomos encontrando algum material arqueológico espalhado também pela gruta, que foi recolhida pelos colegas, os arqueólogos da Câmara Municipal e os arqueólogos que estavam-nos a acompanhar, que eram os responsáveis pela gruta, e efetivamente verificamos que há pequenas manchas de pigmento propositadamente postas ali em muitas partes da gruta que antes tinham sido, enfim, não ignoradas, mas não tidas em conta num catálogo anterior. Então, estas pequenas manchas, que muitas vezes são facilmente ignoradas, realmente hoje sabemos que fazem parte do repertório gráfico da gruta e que acabam por ser muito importantes porque estão, às vezes, em determinados sítios da gruta. E que terão, claro, uma razão para aí estar. Então encontramos coisas novas e aqui tem um levantamento em bruto, digamos, em cru, com a nuvem de pontos, da forma de toda a gruta do Escoral. Outro ponto interessante é que sabemos que ainda há partes da gruta por explorar. Há partes que estão sedimentadas, ou seja, tem muito sedimento a tapar entradas e saídas. Então, muito provavelmente, este sistema de gruta é maior do que aquilo que nós hoje conhecemos. O que num projeto do futuro será extremamente importante continuar esta exploração desta gruta. Aqui a nuvem de pontos também da própria gruta, dá imagens extremamente interessantes e, claro, com este levantamento novo conseguimos fazer um novo catálogo da distribuição de pinturas e de gravuras da gruta. Temos cerca de 92 painéis, se não me engano, à volta de 90 e alguns painéis. Alguns foram divididos em si, ou seja, aqui, por exemplo, o painel 54 é um grande painel que acabou por ser dividido em pequenos painéis para ser mais fácil a sua interpretação, o seu desenho, enfim, o seu de calque digital mais tarde. E toda a metodologia que foi utilizada foi somente com fotografia. Não se utilizou nenhum método onde se tocasse nos painéis. Foi só através da fotografia dos painéis, complementada com fotogrametria, tanto para a pintura como para a gravura. Na gravura, a parte interessante é que podemos fazer uma junção de fazer a fotogrametria da própria rocha com fotografias de detalhe, com luz rasante. Já falamos desta técnica aqui, por exemplo, que é a mesma técnica que nós aplicamos às gravuras ao ar livre. À noite, com luz rasante, conseguimos ver as gravuras muito melhor. Neste caso, não precisávamos de ir à noite porque a própria gruta já é um ambiente escuro. É muito mais fácil de lidar. E assim fazemos fotografias de detalhe, tanto do painel como da gravura, que depois vai complementar, por exemplo, aqui a fotogrametria dos painéis. Aqui um exemplo de gravura e um exemplo de pintura. Aqui é uma fotogrametria de pintura. Parte da metodologia é fazer fotos de detalhe das pinturas que nos vai ajudar a complementar no decalque digital.
Para que serve o 3D da gruta? Não serve somente para efeitos visuais, né? Mas realmente tem uma aplicação didática e até de investigação. Aqui é uma visita virtual que ainda está com a nuvem de pontos, é uma visita virtual ainda em bruto, digamos, ainda não foi trabalhada, mas, por exemplo, já é permitido, através da visita virtual, mostrar partes da gruta que não são visitáveis. E isso para, do ponto de vista da investigação, da didática, dar a conhecer a gruta e o seu património e a sua importância, é extremamente importante termos estes recursos virtuais, porque evitamos que haja um impacto muito grande na gruta pela presença massiva de pessoas ou de investigadores no futuro, ok? E acima de tudo, ter uma visita virtual onde seja possível descarregá-la, ter acesso pela internet, ter um ficheiro que seja facilmente editável, por exemplo, permite que, tanto do ponto de vista da investigação como da didática, seja fácil aceder a este material e conhecer a própria gruta. Serve não só para preparar trabalhos do futuro, mas, por exemplo, no Museu de Interpretação desta gruta, é muito utilizado para falar da distribuição das pinturas e das gravuras, que tipo de pintura e gravura existem em determinada parte da gruta. Na realidade, o que se pode fazer com uma visita virtual é um conjunto muito alargado de coisas, né? E achamos que seja importante, acima de tudo, ser um ficheiro que facilmente qualquer pessoa que tenha interesse possa aceder e trabalhar com ele. Muito bem. Qual é a segunda parte? Então, temos um conjunto de fotografias bastante alargado de cada painel. Cada painel começa por ter uma fotografia em detalhe, com uma escala. Ahm, Foto do painel, foto do detalhe da pintura ou da gravura, depende do que estamos a falar, mas a ideia é varrer toda a gruta com fotografias de detalhe, varrer toda a gruta para fazer o 3D, a fotogrametria, não só da gruta inteira, mas painel a painel, ok? Isto também é bastante importante, porque depois vão ser produtos complementares para nós fazermos o que eu estou a mostrar aqui, que é o decalque digital de todo este material. Depois, painel a painel, temos que, ou em cima da fotogrametria, ou em cima da fotografia. No caso da pintura, a ideia é trabalhar muito com a questão do de-stretch, né? Retirar apenas o que nós queremos mostrar e, por exemplo, depositar em preto. Aqui este é um exemplo em que, através da pintura e do de-stretch, como vem aqui em camadas, temos aqui várias camadas de fotografias e do de-stretch, que vocês já sabem o que é o de-stretch. O resultado final que nós queremos é um enaltecimento, né? Estamos a enaltecer, estamos a dar ênfase à forma da pintura, que neste caso é uma pintura em preto, para que fique depois só com a informação do painel, da pintura e da nossa escala e da nossa informação base em relação ao painel. Este é um exemplo de uma pintura, por exemplo. Aqui o exemplo de uma gravura. Este é um painel com uma gravura muito difícil de se visualizar, mas com muito cuidado e com luz rasante e com muita paciência, acima de tudo. Na realidade, há aqui várias gravuras, há uma sobreposição de gravuras. O que eu vou mostrar agora é uma destas gravuras. Se repararem, é a figura de um bovídeo, ok? Bovídeo, um boi, um auroque pré-histórico, mas se repararem aqui na zona do focinho, passa outra linha, outra gravura. Bom, ou seja, muito provavelmente neste painel há sobreposições em que é necessário perceber com uma quantidade muito grande de gravuras. Qual é a parte interessante neste painel? Reparem que esta escorrência de calcite que temos aqui em cima, é uma escorrência de calcite, está a passar por cima desta gravura. Então, por exemplo, neste caso não foi possível retirar calcite, mas
esta calcite poderá dar-nos uma idade mínima para quando esta gravura foi feita. Ou seja, dar-nos a datação da calcite, dar-nos-ia pelo menos há X anos, né, os anos da calcite que cresceu, a gravura já estava por baixo, então é mais antiga. Enfim, não foi um caso deste painel em particular, mas para verem que às vezes este tipo de material é um conjunto, apresenta um conjunto de possibilidades em vez de limitações. Neste caso, é extremamente difícil de compreender, mas está aqui a forma de um bovídeo, tipicamente paleolítico, ou seja, é uma imagem que terá pelo menos, eu diria, 20 mil anos, a apontar assim, muito generalizado, não sei se até um pouco mais velho, mas reparando que há várias gravuras que passam por cima desta figura, então é um painel bastante interessante. Outro exemplo de painel já a ser trabalhado no Photoshop, se repararem, a luz incide do lado esquerdo, ok? E mesmo assim é extremamente difícil de ver as gravuras. Gravuras em gruta é sempre muito, muito complicado. É difícil de ver, há calcite e alterações da própria rocha que vão impactar a visualização do painel, e muito provavelmente vocês não conseguem entender que está aqui uma gravura. Também não é uma gravura fácil, não é um animal. Mas reparem que se treinarem um pouquinho os olhos, se tentarem focar no próprio painel, vêm uns riscos na vertical que já nos dá a entender que está ali qualquer coisa, está ali uma gravura. Se repararem então, todas as fotografias têm que incidir de um lado ou de outro, né? Neste caso é em campo que nós temos que ver a gravura. Se nós estamos a conseguir ver a gravura na fotografia, também vai ser evidenciada. Mas se repararem na quantidade de fotografias que eu estou a trabalhar aqui, enquanto camadas, são muitas fotografias. Porquê? Lembram-se da metodologia para fotografar gravuras ao ar livre, à noite, que era a mesma coisa. Ou no Dolmen do Soto também. O nosso objeto não mexe, óbvio, mas a nossa câmara também não mexe, mas o que vai mexer é a incidência da luz. Temos que ter muitas fotografias com incidência de luz em vários ângulos. E depois depositá-las em camada no Photoshop e vamos desenhando ao longo da nossa visualização da própria rocha. Então é difícil de compreender, mas o que está neste painel é esta figura reticulada. Há quem diga que esta é uma figura que dá a entender a forma de uma cabana, ok? São só interpretações que foram publicadas, não sei dizer muito mais, mas mudando de cor, vem que efetivamente tem uma forma meia oval, com vários riscos na vertical, e efetivamente pode dar a ideia da forma do que poderia ser interpretado como uma cabana. Porquê é que eu estou a mudar a cor? A partir do momento que nós estamos a fazer o decalque digital de uma figura, depois, tendo o nosso desenho final, na realidade é extremamente fácil nós depois adaptarmos o desenho para as nossas necessidades. Vou fazer o levantamento em preto sobre o painel de fundo. Está aqui um exemplo. Vou fazer o painel, agora vou mudar a cor em branco porque é mais bem evidenciado e eu vou precisar disto para uma apresentação. Muito facilmente se faz. Sempre posicionar e ter em conta a escala original da fotografia. Por isso, vocês devem se lembrar que primeiro, a primeira foto é sempre com uma escala, porque vai nos dar referência para a nossa escala final. Esta escala é construída, obviamente, né? Fui eu que construí e pus, mas pus no meu painel de acordo com a referência da fotografia que tem a escala original. E depois, se repararem, eu já vou nomear ou numerar as duas figuras deste painel, ou com números, podem pôr figura 1, figura 2, ou com letras A, B. Neste caso, decidimos dividir este painel em dois, painel A, painel B, porque cada uma tinha uma figura diferente.
Também se devem recordar que a divisão de painéis é subjetiva. Eu penso que nós falamos isso na nossa última aula. Pode ser simplesmente devido a uma fratura na rocha ou vossa decisão de declararem que um painel vai ter uma figura, outro painel vai ter outra figura. Neste caso, foi o que nós decidimos. Este é o painel 22A, com esta figurinha vertical sozinha, B, com esta figura maior, do que pode ser interpretado como uma cabana. E assim, por exemplo, já temos a nossa figura final. Se querem ter uma fotografia num livro, num artigo ou numa apresentação que mostre as duas figuras com o fundo original, esta pode ser uma boa solução, que tem as figuras bem evidenciadas. É uma foto que mostra com luz rasante, dá para ver bem o painel também. Tem o nome da gruta, a sala onde está, o número e a divisão do painel e uma escala. Na minha opinião, este pode ser um final de um decalque digital, né? Ou uma das possibilidades para mostrar a resolução final deste trabalho. Se queremos simplesmente o desenho, se repararam, não mexe a resolução, não mexe o tipo de informação que está, apenas mudou a cor para um fundo branco. Este é o decalque digital, sem fundo original, e se repararem, é um tipo de coisa que se faz muito rapidamente, a partir do momento em que já temos o nosso desenho feito. Depois estamos a criar soluções dependendo do que queremos mostrar. Neste caso, este calque final irá para o livro que estamos a preparar sobre a Gruta de Escoral e que pode ser a solução de mostrar o desenho final do painel 22. E claro, há 1000 opções diferentes para mostrar os decalques digitais de um painel. Aqui outro exemplo, fundo preto, imagens em branco, foto original do painel em cinza para evidenciar as gravuras, ok? Aqui são só tipos diferentes de mostras que nós podemos fazer em cada um dos painéis. Qual é a parte principal? É organizar tudo no Photoshop, fazer o decalque digital completo e só depois é que criamos estas soluções de visualização, ok? Aqui dei um exemplo de uma gravura. Aqui vou dar o exemplo de uma pintura. Muito provavelmente lembram-se do uso do D-Stretch, ok? Em Gruta, a metodologia é exatamente a mesma. O D-Stretch é um plugin do software ImageJ. Já fizemos uma aula sobre o D-Stretch que evidencia pintura rupestre em painéis onde estas são muito difíceis de serem visualizadas. A figura a mais à esquerda é a fotografia original deste painel. E se vocês repararem, parece apenas um borrão de pigmento, extremamente difícil de compreender o que é, né? Enquanto que o D-Stretch já nos mostra pormenores importantes desta figura, até parece que é o resto de uma mão ou de dedos que foi posicionada com tinta, com pigmento no painel, enquanto que a figura mais à direita já é somente a nossa pintura, evidenciada pelo D-Stretch, em cima do painel original, da cor original que é o seu painel. É uma maneira de demonstrar como se pode trabalhar com a questão da pintura. A ideia é utilizar o D-Stretch sempre como apoio e depois retirar, ou seja, o que é que nós fizemos entre a segunda imagem e a terceira? Retiramos tudo o que não era da pintura original. O verde não é o ruído do painel. Esta linha em cima sabemos da fotografia original que é uma fratura. Enfim, tudo o que não fazia parte da pintura foi retirado e assim ficamos com uma ideia clara e mais objetiva do que é a pintura que estará naquele painel. Aqui um exemplo muito interessante de um painel com vários tipos de cores. Temos a forma de um cavalo. Talvez consigam ver
ou interpretar bem esta figura. Temos aqui a parte traseira de um cavalo, a pata traseira, aqui a barriguinha, em cima o lombo até à cauda. Tem uma linha vermelha que trespassa o lombo do cavalo, ok? E em cima temos mais uma linha preta, o número 3, e a número 4, uma linha vermelha. Ou seja, há aqui uma clara sobreposição de figuras. Há duas pinturas pretas, aliás, três, porque a número um também é uma linha preta. E depois temos pelo menos duas linhas vermelhas que até poderão ser a mesma figura. Neste caso, há que terem atenção, por exemplo, aqui não está exaltado, mas pondo luz rasante neste painel, percebemos que também há riscos e pequenas gravuras que estão neste painel. Então é preciso ter sempre muita atenção a que no mesmo painel pode ter pintura e gravura. Então, sempre utilizando várias metodologias. Outro caso muito complexo, este painel bem grande, bem grande. Este painel tem mais de 1,80 m de comprimento. À esquerda, vejam o que nós conseguíamos ver de pintura, quase nada, ok? Conseguem ver aqui uns traços vermelhos, aqui embaixo, uns traços que até forma da cabeça de um cavalo, muito, muito difícil. Este painel é extremamente difícil e está assim num pequeno nicho também de difícil acesso. E claro, com o Distress, vejam que nós conseguimos enaltecer aqui uma, duas, três cabeças de cavalo, pelo menos, extremamente interessantes, porque têm aqui esta forma de bico de pato. Isto é o que nós chamamos uma convenção estilística. Há determinadas características em animais na arte paleolítica que nos podem apontar, ok, ainda que meio subjetivamente, para uma determinada cronologia. Esta forma de desenhar o cavalo é muito interessante, porque aponta-nos para uma determinada cronologia. Obviamente que aqui o Distress está-nos a ajudar bastante na visualização deste painel e vai-nos ajudar mais tarde quando trabalharmos este painel. Eu não vou mostrar muitos exemplos do trabalho da Gruta do Escoral, estou-vos a dar exemplos gerais, porque ainda estamos neste momento a trabalhar estes painéis e a fazer o decalque digital destes painéis. Mas os exemplos gerais, entre pintura e gravura, estes já são alguns dos trabalhos que temos feito, e que exemplificam bem o que pode ser repetido para outros painéis. Obviamente que as metodologias são repetidas. Ora bem, contagens interessantes em relação à Gruta do Escoral. Numa ficha Excel, fizemos uma contagem não só dos painéis que já tinham sido identificados anteriormente em publicações, ok? E qual era a designação desse painel. E depois, por exemplo, refizemos a numeração, vimos se encaixava com a numeração antiga ou se, por exemplo, se desdobrava. Às vezes, entre uma numeração e outra antiga, havia uma nova figura que não tinha sido vista, então refizemos a contagem atualizada com uma descrição de onde está a pintura ou a gravura, localiza-se na sala X, na galeria 6, de costas para o passadiço, enfim, uma pequena descrição da localização detalhada de onde está cada painel, do seu tamanho, do tipo de arte rupestre que temos, pintura, gravura ou ambas, das cores, do que estão representado, ok? Se conseguimos ver na hora do que está representado, e da sua referência em publicações antigas. Isto é bastante interessante até para se comparar trabalhos dos anos 90 com os decalques de hoje em dia, com aquilo que a tecnologia hoje nos deixa ver que é muito mais detalhado. E assim temos um conjunto de 92 painéis, bem mais do que a contagem que era feita até então, e acima de tudo porque aumentamos em pequenas pinturas de pequenos traços de pigmento espalhados pela gruta, que hoje em dia são bastante importantes na interpretação dos sítios. Outra parte do trabalho incidiu numa quantidade de amostras, ou seja, num conjunto de amostras de pigmento e de calcite por cima de pigmento ou por cima de gravuras, que foram retiradas para tentarmos saber duas coisas. Uma,
no caso das pinturas, de que é feito o pigmento que foi utilizado dentro da gruta. E dois, qualquer material orgânico que esteja por cima de pinturas ou de gravuras se pode ser datado, ok? Se conseguimos ter uma ideia da data, há quanto tempo foram feitas, provavelmente uma data mínima, né? Porque se a calcite, ok, exemplo aqui na mostra número 4, este veio de calcite, vai dar uma data mínima para os reticulados que estão por debaixo, ou seja, dar-nos a datação da calcite. A calcite, se nos der, vou dar um exemplo, 10.000 anos, quer dizer que a gravura por baixo será pelo menos um pouco mais velha, porque está por baixo da calcite que deu 10.000 anos. Não vamos falar ainda de resultados, porque estão a ser preparados para serem publicados em breve, mas vou falar dos métodos que nós estamos a utilizar, ainda que esta seja também o tema da nossa última aula. Mas aqui vou dar só uma ideia geral, que nós utilizamos métodos arqueométricos para análise dos pigmentos, ok? E normalmente fazemos um conjunto de metodologias. Se tivermos amostra suficiente em tamanho, podemos fazer e devemos fazer um conjunto complementar de análises. Não só uma, por exemplo, as mais famosas é a espectroscopia Raman, ou o SEM, basicamente que nos dão a composição elementar e mineralógica do que é o nosso pigmento, mas sempre que pudermos e termos, se tivermos quantidade suficiente de amostra, devemos fazer complementares, análises complementares, porque nos vão dar uma ideia mais clara do que é o pigmento, do que é uma concreção, do que é o substrato. Se repararem aqui nesta microscopia óptica, de uma amostra minúscula, conseguimos ver a estratigrafia do que é a rocha, o pigmento onde foi depositado e depois tudo o que acontece em cima desse painel depois de ser pintado, ok? E entra acreções, concreções, são adições naturais, ambientais, que podem ser depositadas em cima do pigmento. Porque usar vários tipos de metodologias? Porque na realidade vai nos ajudar a ler muito melhor o que é pigmento e o que são adições posteriores ou o que é o substrato, se houve alguma alteração do pigmento antes de ser utilizado, por exemplo, se o pigmento foi aquecido, se o pigmento foi esmagado, enfim, ali na parte tecnológica de uso de pigmento pré-histórico, quanto mais metodologias utilizarmos, mais informação teremos sobre o pigmento e como foi utilizado. Aqui um exemplo, que eu na última aula vou tentar explicar um pouquinho melhor, mas sabemos neste exemplo que este é o substrato a rocha, né? Aqui concreções naturais que já estavam na rocha, quando o pigmento que aqui está foi posto no painel, e depois, mais tarde, provavelmente devido a incêndios, este é um exemplo não da gruta, mas de fora da gruta, mas provavelmente devido a incêndios naturais, foram depositados pequenos núcleos de carvão no painel, mas que não fazem parte do pigmento. Então, é muito interessante este tipo de análise porque dá-nos estes pormenores. Para que servem estas análises? Caracterização dos componentes dos pigmentos, né? Identificação das matérias-primas, o que é feito o pigmento, e processos de produção. Foi aquecido, foi esmagado, é um exemplo de processos de produção. Processos de aplicação, se foram postos com um instrumento ou uma ferramenta ou não. E talvez consigamos fazer cronologias, se tivermos, por exemplo, este tipo de amostra. Aqui é um exemplo da nossa amostra que retiramos uma quantidade mínima, muito pequena, desta concreção branca que vem, que é uma calcite, que está por cima da pintura, cresceu por cima da pintura. Ou seja, se nós conseguirmos uma datação para esta
calcite, vai nos dar uma data mínima para quando se pintou este painel. Ou seja, a data vai dizer há pelo menos X anos, a data da calcite, esta pintura já lá estava. Outro exemplo de datação que tentamos fazer, este veio de calcite que está por cima de vários reticulados. Se repararem aqui embaixo na fotografia, vê-se uns riscos. Há muitas figuras reticuladas neste painel e este veio de calcite passou por cima destes reticulados. Então, neste caso, a nossa área de amostragem, né, onde retiramos um pedaço pequenino, foi fora da área de reticulado. Não, o veio é o mesmo, nós não precisamos de retirar por cima de uma figura para não danificar a figura, mas como o veio é exatamente o mesmo, retiramos um pouco mais longe. E aqui mais um exemplo, tentativa de datação por cima desta pintura. Aqui toda esta zona que vocês veem, parecem umas bolinhas. Isto são efetivamente umas bolinhas de calcite que cresce naturalmente por cima da pintura e que pode ser uma ótima zona para tentarmos uma datação da calcite. Outros exemplos, por cima, estas manchas de calcite cresceram por cima deste painel, onde tem esta figura preta, aqui o pormenor, se repararem, e com muitas figurinhas vermelhas também espalhadas no painel. Se repararem, os veios de calcite cobriram alguma dessas pinturas, e hoje é uma das possibilidades que temos para saber uma idade mínima para aquelas pinturas. Quer dizer, nós vamos ter a datação da calcite, mas como está a cobrir a pintura, vai nos dar uma idade mínima para a pintura. Ainda neste projeto, um dos objetivos bastante, digamos, corajosos, um objetivo que tínhamos é uma coisa completamente nova, que era tentar descobrir se há ADN antigo humano em alguma destas pinturas. Partindo do princípio que foi necessário haver algum tipo de manipulação com os dedos, saliva, enfim, qualquer coisa que pudesse ter ADN humano para depósito da pintura na parede, né? Vamos imaginar, isto é um campo de hipóteses. Misturar o pigmento com as mãos, tocar com saliva ou os dedos na boca, enfim, e depositar o pigmento na parede. Isto estamos a partir do princípio do método de aplicação destas pinturas nas paredes. O nosso objetivo seria tentar encontrar ADN antigo humano nestas pinturas. Para isso fizemos todo um trabalho inédito, no sentido em que nunca foi encontrado ainda para pinturas em nenhuma parte do mundo, mas que é uma nova linha de investigação que estamos a explorar com o laboratório do Max Planck, na Alemanha. Tendo em conta que já foi encontrada a ADN antigo em outros materiais, por exemplo, sedimentos, pendentes pré-históricos, já há publicações nesse sentido. Esta é uma nova linha de investigação que temos estado a tentar, e quem sabe no futuro tenhamos alguns resultados positivos. Outro trabalho que também aproveitamos para fazer foi muito próximo de um painel com gravuras, tínhamos uma camada de sedimento em que, dentro também de uma linha nova de investigação que estamos a trabalhar com um projeto de doutoramento, tentar fazer isótopos para uma recriação do paleoambiente na altura em que este sedimento foi depositado ao lado, por cima. Neste caso, eu imagino que aqui, em algum momento, este depósito de sedimento cobriu este painel de gravuras. Então, a questão dos isótopos aqui é para uma reconstrução ambiental. Eu não sei explicar com muitos pormenores, isto é um trabalho de doutoramento que nós temos aqui neste momento, mas há todo um processo que se pode
ter alguma noção de uma reconstrução paleoambiental da altura em que este sedimento estaria a cobrir ou não este painel. É também um exemplo de uma linha de investigação nova que temos estado a trabalhar e que esperemos que em breve também tenha algum tipo de resultado. E para que é este trabalho todo? Para que serve, no final, este trabalho todo? É só para a questão da investigação? E digo-vos já que não. Todo este trabalho verte ou deverá reverter não só para a investigação, que obviamente é o nosso primeiro objetivo, mas o nosso segundo objetivo era refazer toda a parte museográfica do Centro de Interpretação da Gruta do Escoral, utilizando os materiais novos que temos estado a utilizar, as novas fotografias, ahm, refazer material didático e de publicidade à Gruta do Escoral, enfim, e, obviamente, o novo centro de interpretação é muito mais interativo, é muito mais digital, acompanhando as tendências atuais, mas utilizando o material todo que foi feito e que está a ser feito neste momento, dos decalques digitais, das fotografias, das reconstruções virtuais da Gruta do Escoral. Aqui alguns exemplos, por exemplo, de impressões em 3D feitas sobre alguns painéis, recriar alguns dos painéis em impressão 3D. É para tipo de material que pode ser, por exemplo, vendido ou exposto no centro de interpretação. É uma tendência recente, mas que normalmente tem muito sucesso, não só para materiais, réplicas que se podem vender dos painéis, mas para a própria museografia do centro de interpretação. Então, entre uma visita virtual, impressão em 3D de pedaços do painel, enfim, há várias utilidades hoje em dia para a parte da museografia. Não posso deixar de falar que neste projeto temos 21 investigadores de 7 laboratórios, 21 investigadores de 7 países diferentes. Temos cerca de 7 laboratórios de processamento de amostras, ok? E de vários países, Portugal, Itália, Alemanha, Estados Unidos, usamos as datações por carbono 14, e de ADN. Ou seja, é um trabalho bastante complementar quando queremos ter uma ideia geral de um sítio tão frágil como é uma gruta. Então não vale só tirar uma amostra e tentar num laboratório. É preciso complementar metodologias, é preciso comparar resultados entre laboratórios diferentes, e, claro, iniciar linhas de investigação novas, como a questão do ADN, e que será bastante interessante num futuro próximo. Outro pormenor muito interessante que também se fez neste projeto foi refazer ou repor todo os instrumentos de controle ambiental dentro da gruta. Que quer isto dizer? As grutas com arte paleolítica normalmente são sítios muito frágeis e quando estas, mesmo sem terem visitantes, mas principalmente quando têm visitantes, é necessário que haja um controle ambiental de tudo e do impacto que estas pessoas têm dentro destas grutas. Uma pessoa entrar dentro de uma gruta com arte pintada, principalmente, mas gravada também, mas pintada, pode criar um impacto pelo que respira, pelo dióxido de carbono que está a produzir e, por exemplo, pelo lixo que traz nos sapatos. Por isso, o controlo da entrada nas grutas hoje em dia, muitas grutas na Europa têm este controle, só se entra com fato, com umas botas especiais, com máscara, enfim, para que o impacto dessas pessoas seja mínimo no ambiente extremamente frágil que é o ambiente de uma gruta. Neste caso, foi necessário repor todo um equipamento novo de controlo ambiental. Então, o que é que este material faz? Controla temperatura, umidade, dióxido de carbono, ao longo de todo o ano, sabendo quantas pessoas entram na gruta por ano para as visitas, para investigação, seja o que for. Isto permite que, ao longo do tempo, né, a médio prazo e a longo prazo, haja um controle de
qual é a capacidade de carga desta gruta, quantas pessoas esta gruta aguenta por ano sem que haja nenhum impacto na conservação desta gruta. Então, este tipo de controle é extremamente importante e, acima de tudo, que se faça sempre, durante todo o ano, em todas as épocas, porque a própria gruta tem a sua dinâmica. Época de seca, época de chuva, época de frio, enfim. Então, este controlo conseguimos compreender melhor a própria dinâmica natural da gruta, mas, acima de tudo, o impacto que as pessoas fazem dentro da gruta. E esta parte é mais importante para monitorizar a sua conservação, ok? Então foi também dentro deste projeto que este equipamento foi montado e que nos vai permitir monitorizar a conservação da gruta ao longo do tempo. Aqui alguns amiguinhos da fauna local que fomos encontrando ao longo do nosso trabalho e que fazem parte também da dinâmica natural da gruta e que nos acompanhou neste trabalho ao longo deste projeto. E pronto. Não sei se alguém tem questões, podem abrir as câmaras e perguntar ou escrever para quem está mais. Muito bem, sabe? Obrigado, obrigado. Interessante é que só tem essa, né, em Portugal, né? É isso que você disse, né? Até agora identificado isso. Enfim, não é uma questão de. Eu acho que é uma falta de prospeção. Nós temos mais Entendi. sistemas cársicos, principalmente no Uhum. centro de Portugal. Ainda não foi identificada a arte rupestre. Não há muita gente a identificar arte rupestre em Portugal, não há muitos projetos virados para a arqueologia em sistema cárcico, enfim. Eu acho que no futuro vamos encontrar mais. Uhum. Muito bem, muito obrigado, né? Ótima aula, hein? Obrigada, obrigada. Não esquecer que as aulas vão ficando disponíveis no YouTube do laboratório, ok? Do site do Laboratório Lasca, do professor André Soares. Eu vou enviando para ele os vídeos assim que estão preparados para irem para o YouTube. Bem, não sei se alguém mais tem alguma questão. Tá bem. Penso que não. A Andrea está a fazer uma questão. Disseste que foram encontrados materiais. É, porque o interessante, como eu disse no início, eu não fiquei muito nesta parte. A gruta inicialmente foi primeiras coisas que foram encontradas na gruta foram depósitos funerários do Neolítico, ou seja, depósitos funerários com 7.000 anos. Estamos a falar de depósitos funerários que têm ossos de pessoas, ossos humanos, ossos de animais e cerâmicas. Indústria lítica, ou seja, ferramentas feitas em pedra, restos alimentares não. Já é bastante difícil encontrar tipo materiais perecíveis, mas cerâmicas sim. Então, como é um sistema cárcico onde há muita dinâmica de água, muitos destes materiais estão espalhados na gruta. Cerâmicas até e coisas completas, coisas muito completas, com 7.000, 6.000 anos. Então foi muito engraçado, como fizemos uma varredura completa à gruta, fomos encontrando material que estava escondidos no buraco que ninguém sabia que existia. A Dara está a fazer uma pergunta sobre se costuma utilizar softwares diferentes para tratar fotos de gravuras e pinturas. Sim, sim e não. No caso das gravuras, utilizamos muito a questão da fotogrametria, que dependendo se usas ou não com textura, pode-nos ajudar a ver melhor a gravura. A pintura temos o Distress como apoio. Mas para fazer o desenho é sempre no Photoshop, é em cima do painel que já trabalhámos antes, ou no Photoshop, ou no Distress, peço desculpa, para trabalhar as pinturas usamos o Distress, aquele plugin que falámos há algumas aulas atrás. A questão da gravura, como há muitas fotografias com luzes diferentes, utilizamos isso também como base. Ou seja, o que vocês viram no Photoshop é já utilizando em cima de
diferentes tipos de fotografia, ou utilizadas para a gravura ou para a pintura usando o Stretch. O software é o mesmo, é o Photoshop para fazer o desenho, ok? O pré-tratamento é que podemos utilizar a fotogrametria, o Mesh Lab para tirar a textura e ver só a questão da nuvem de ponto, de uma fotogrametria, ou o Stretch para as pinturas, trabalhando as fotografias antes de ir para o Photoshop. Mas esta parte toda de Photoshop é extremamente prática. Tinha que ser um curso à parte para, para mostrar toda a incidência enfim, de dinâmicas que nós podemos utilizar para chegar àquele trabalho final, àquele desenho final. Eu falo do Photoshop porque é o que eu utilizo. Vocês podem utilizar o InDesign, o GIMP, qualquer coisa open source. Há vários tipos de softwares que substituem o Photoshop, ok? Andreia, vi que na planta baixa mostrava duas entradas, uma atual e uma original aposta. Por que a mudança na entrada? Qual a formação rochosa do interior? Disseste que era uma mina de mármore. Fora era uma mina de mármore. A gruta é feita de calcário. Todas as grutas têm, enfim. O calcário é a base da formação da gruta. Por fora havia mármore, era uma pedreira de mármore. Dentro temos o calcário. Havia duas entradas, sim. A entrada atual foi onde, durante a mineração, durante a exploração da pedreira, se rebentou. A ideia não era encontrar a gruta. Fez-se um rebentamento para partir a pedra do mármore. E o que acontece é que se abriu uma entrada que não era a original. Depois, ao explorar toda aquela zona, se percebeu que a entrada original da gruta é do outro lado, ahm, onde se entraria na pré-história. A entrada atual hoje aproveita o buraco que foi feito na altura em que estavam a explorar a pedreira e que rebentavam com dinamite para retirar a pedra. O que é bastante comum em todas as grutas. Há sempre uma gruta, uma entrada original e uma entrada atual. Obrigada eu pela pergunta, Andreia e Dara e Leandro pela interação. Bem, não sei se Tá haverá. ótimo. Obrigado a você também, Sara. Obrigada Obrigado. eu. Posição. As gravuras, Andreia, temos animais, maioritariamente, e geométricos, esquemáticos, mas muito polidas, riscadas. Aliás, bem fininho, bem fininho. Picotadas não temos nenhuma. Em gruta, normalmente temos gravura. Pode ser o polido, exato, riscado, né? O riscado, bem fino e maioritariamente animais e bastante geométricos. Na arte paleolítica, em gruta, normalmente não há ser humano representado. Isso é uma coisa bem mais. Existe ao ar livre, como no Vale do Coa, e muito mais recente. Na arte mais antiga, temos a questão dos animais e os reticulados, tipo aquela figura estranha que eu vos mostrei desenhada que é um reticulado, ahm, mas é dentro desse género, sempre reticulados, geométricos e os animais. Dara, pergunta bem interessante. Não, não. O impacto que houve quando exploravam a pedreira foi assim que abriram o buraco. Claro, as pessoas muito curiosas entraram, por incrível que pareça, assustaram-se com os depósitos funerários, porque viram esqueletos e fugiram. Então, e também houve ali uma sensibilidade de chamarem logo alguém que fosse entender o que era aquilo, um professor local que chamou logo um arqueólogo. Ou seja, 2 dias depois da exploração da mina, já estavam arqueólogos no local, a tentar salvaguardar o sítio arqueológico. Neste caso, há uma história muito interessante nesse sentido, em que foi muito rápido os arqueólogos saberem da exploração da gruta. Mas neste caso, a exploração da pedreira não afetou a arte rupestre, o que foi bastante bom. Assustaram-se foi com os esqueletos.
Obrigada eu. Bem, pessoal, muito obrigada. Andreia, os resgates dos funerais estão em salvaguarda de museus. Sim, há uma parte do sítio arqueológico que se mantém no sítio, não foi tudo escavado. Hoje sabemos que na zona da entrada original da gruta temos ocupação muito antiga. Eu penso que até chegou ao Paleolítico Médio, se não me engano, mas não posso jurar. Há uma ocupação muito antiga na entrada da gruta. No fundo da gruta, que é a entrada atual, temos então restos destes depósitos funerários, ainda no sítio, mas o grosso do material que se encontrou nos anos 60 estão hoje ou no Museu Nacional de Arqueologia ou neste centro de interpretação lá na aldeia mais próxima. Mas o material está ainda hoje a ser estudado e salvaguardado em museus, sim. Sim, penso que sim, sim. Há datações, são tipicamente também do Neolítico, que temos uma ideia já muito bem formada da questão da datação, mas sim, já há muitos trabalhos sobre os depósitos funerários da Gruta de Escoral, datados e publicados e expostos em museus. Não, não. As gravuras e as pinturas, os dados que temos até agora, são muito mais antigos do que este. Neolítico, estamos a falar de depósitos funerários com 6.000, 7.000 anos. As pinturas têm todas mais de 9.000. Exato. Ou seja, há sim uma ocupação antiga na entrada original da gruta. Depois tivemos toda a questão da arte. E bem mais tarde, a gruta foi utilizada como depósito de funerários, mais recentes. Tem, al- Segundo, segundo os dados que temos até agora, claro. Leandro, perguntaste. tem alguma produção impressa, assim, que a gente consiga acessar digital dela? Sim, eu posso juntar um materialzinho e enviar, mas online tenho muita coisa Ah, da também. Coral. Podem, eu vou pôr aqui como se escreve, Gruta dos Coral. Podem procurar Aham. online. Vão encontrar muita publicação já até em relação aos depósitos funerários também e da arte. Coisas antigas, coisas mais recentes, mas vão encontrar bastante. Uhum. Procurem o trabalho, Bem, esta monografia, Trabalhos de Arqueologia 8, número 8. Eu penso que data de 94, se não me engano. Ai, espero que não me esteja a enganar. É uma monografia dos Trabalhos de Arqueologia número 8, que é totalmente dedicada à Gruta de Escoral. É bem antiga, mas tem um conjunto bem grande do que foi estudado na Gruta de Escoral e que serviu de base ao nosso trabalho. É como se fosse a nossa Bíblia, né? O nosso início de trabalho. Olhamos para este trabalho porque efetivamente fez o primeiro resumo bem grande das ocupações e da arte rupestre da Gruta de Escoral. beleza. Qualquer coisa, escrevam e eu mando em PDF ou ajudo com alguma coisa, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Bem, obrigada eu e obrigada pelas perguntas. Foi muito bom hoje. Obrigada, Andreia, e a todos os presentes e pelas perguntas. Bem, já sabem, até à próxima aula, vai ser no dia 7 de outubro, sobre a Gruta de Maltravesso, a outra gruta que encaixou neste projeto, e que deu umas datações muito antigas. Eu vou explicar como é que as datações foram feitas e qual é a grande discussão que neste momento temos em relação a essas datações. A maltraviesso não é tanto de animais, mas tem muitas mãos, marcas de mãos em negativo que deram datas muito, muito, muito antigas. Por isso, espero-vos até à próxima aula, então, e qualquer coisa tem o meu e-mail. Obrigado. Ótima semana. Muito obrigado. Igualmente. Obrigada. Tchau, tchau. Beijinhos.